Muito se fala do poder do nosso cérebro, muito se fala do quanto é uma máquina impressionante, mas eu acho que na verdade você nunca parou para pensar o quanto exatamente poderoso é o seu cérebro. Eu vou te dar uma ideia aqui que acho que você vai ficar bem doido pensando. Você já observou um beija-flor? Quando ele para no ar, não é impressionante que você não veja as asas dele? O beija-flor está batendo as asas numa frequência maior do que a que os seus olhos são capazes de ver. Por isso você não vê as asas do beija-flor. Ok até aqui? E se o seu cérebro estivesse renderizando o que você enxerga tão rápido que você não percebe que você está fazendo isso? Você aprendeu na escola que gás ocupa espaço, o ar ocupa espaço. Como que você prova que o ar existe? Você enche um balão, certo? Mas qual é o princípio que dá forma ao balão? As partículas de gás estão vibrando tão rápido que o balão permanece cheio. Para você, ele não se mexe, mas na verdade, a forma do balão é dada pelo número de colisões contra a borracha vindas dos milhões de átomos de gás indo para um lado e para o outro. Concorda com isso? Você concorda que nós não enxergamos todo o espectro de luz visível? Que uma mosca enxerga mais do que nós? Que um caranguejo enxerga melhor do que nós? Que um gato enxerga diferente? Certo? Isso para falar só da visão. Se eu for entrar na audição, você pega um cachorro, ouve muito mais do que você. Um morcego ouve muito mais do que você. Então você concorda que existem animais que conseguem frequências, ver e ouvir frequências, ou até sentir frequências que nós não conseguimos, certo? Se você pegar as aves migratórias, como é que elas sabem para onde tem que voar? Porque elas sentem o campo magnético da Terra, certo? Então você concorda comigo que existe muito mais entre o céu e a terra do que isso é nossa vã filosofia, certo? Então você concorda que muito do que nós sabemos, nós acreditamos, certo? Nós não conseguimos provar. Muita coisa a gente não consegue provar. Muita coisa a gente prova por raciocínio, certo? Por exemplo, você não sabe se a Terra é redonda ou uma esfera ou se a Terra é plana. Por raciocínio, você acredita que seja redonda. E porque teve um cara chamado Galileu Galilei que fez um raciocínio simples com a luz e com dois melões e provou, por raciocínio, que a Terra é redonda, certo? Teve grego também que provou que a Terra era redonda por matemática, por posição do Sol, certo? Então você concorda que muito do que nós sabemos foi provado por raciocínio, certo? E você concorda também que tudo o que nós sabemos da história mudou muitas vezes de perspectiva. Por quê? Porque conseguiram provar uma coisa ou outra. E aí, quando conseguiram provar, a sua crença mudou, certo? Porque durante um bom tempo acreditava-se que o Sol girava ao redor da Terra e que a Terra era o centro do universo. E depois provou-se o contrário, certo? Provou-se por raciocínio. De novo, você não foi até o espaço para ver tudo isso. Você acreditou no raciocínio, certo? Agora pensa o seguinte: pensa que quando você fecha os seus olhos, você deixa de perceber uma dimensão, né? Você deixa de perceber uma realidade, a visual. Você passa a ouvir, você passa a sentir, você passa a confiar em outros sentidos, correto? Como você acha que funciona o óculos de realidade virtual do videogame? Já usou um desses? Já viu vídeos desse tipo? Então, por que não que nós estejamos vivendo numa realidade virtual, numa simulação? Por que não? Se você tem capacidade intelectual para ouvir o que eu estou dizendo até agora, contemplar essa ideia
não dizer não para ela imediatamente e abrir a tua cabeça para e se? Primeiro eu te dou os parabéns. Cabeça aberta é um bom sinal. Segundo, parabéns pela sua inteligência. Terceiro, imaginou que isso já foi provado? Tá, e como que isso tudo encaixa na minha prática, no meu dia a dia? Bom, se nós vivemos numa simulação e quem manda é você, você percebe a liberdade, o grau de liberdade que você ganha? Você é dono da sua visualização, você é dono da sua simulação, você escolhe o que você quer que aconteça para você? Interessante, né? Você para de culpar um ser externo e você passa a ganhar responsabilidade sobre o que você faz. Muda o foco e a sua percepção de vida. Ninguém vem te salvar. Você que tem que sair do fundo do poço. Não importa a situação em que você esteja, tem saída e depende de você. Então, quais são as características que você tem que desenvolver? Foco, decisão e persistência. Quando você começa a acreditar em algo que só existe na sua cabeça, uma hora o 3D faz ela vir para você, imprime para você conseguir perceber com os seus 5 sentidos. A sua simulação está sendo constantemente renderizada pelo seu cérebro e esse é o poder que o seu cérebro tem e que poucos falam, porque eu acho que estão esperando a ciência trazer tudo que está fora do nosso espectro de luz visível para dentro dele. Para você ter uma prova das coisas que você quer, principalmente porque nós somos visuais, você precisa que a ciência traga tudo que está fora do aspecto de visão que nós temos para dentro dos 2% de aspecto de visão que nós temos. Então o nosso espectro é muito estreito e nós precisamos, quando precisamos de prova, nós na verdade estamos querendo que a ciência traga o que é invisível para o visível. Bom, a ciência já conseguiu trazer através de raciocínio. Pesquisa o cientista David Deutsch e pesquise o cientista Robert Lanza e pesquise o cientista Tom Campbell. Os nomes estão aqui na descrição para facilitar a sua digitação. Pesquise esses caras e depois vem aqui comentar o que você achou da ideia, das ideias. Porque de médico em louco, todo mundo tem um pouco.